Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. A ciência ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da cidade e também da região e esporadicamente a gente também traz convidados que são de outros estados, como é o nosso caso hoje. E que essas organizações e movimentos atuam aí com alguma causa, sempre visando o bem de uma coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição, eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho. Estou vestindo a camiseta do podcast, uma camiseta cinza com a logo do podcast, um coração estilizado, abraçado por duas mãos, com um microfone ao centro. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Não deixe de curtir, de compartilhar e também comentar cada um desses episódios que estão aí no ar, para que eles também alcancem um maior número de pessoas. Também nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar em áudio e vídeo no Spotify também. E no TikTok você acompanha os nossos cortes. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, na elaboração do plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você acessa Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e também depósito de forma automatizada e economizando aí em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também é o nosso apoiador, o Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai ter histórias, momentos e muita inspiração. E é uma forma de se comunicar e aprender juntos. Empreenda SC você também encontra nas redes sociais. E esse episódio ele é especial porque tenho aqui a ilustre presença do Fernando Nogueira, ele que é o diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que é composta por captadores e mobilizadores de recursos e que tem como principal objetivo estabelecer uma ampla rede nacional, fortalecendo os laços entre os profissionais que atuam na área e propiciando condições para o intercâmbio técnico, a troca de experiências e o desenvolvimento comum da profissão. Fernando, seja muito bem-vindo. Aliás, a BCR, a sede é em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura também. Seja muito bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado, Loriberto. Um prazer estar aqui no podcast Dádiva e Gratidão. Acho que eu vou começar então com a minha audiodescrição. Sou um homem branco de 47 anos, cabelo começando a rarear um pouquinho, cabelo curto, marrom, barba já branca, grisalha, com óculos, e tô com uma camisa que eu tô com dificuldade de definir se é azul, cinza, um pouquinho roxa, enfim, mas é uma camisa social, tá bom? Que legal. Perfeito. Vamos falar da BCR, né? Então vamos falar da BCR. E começar desde o início, né? Desde quando a BCR existe, né? Vamos lá, gente. Então a BCR é, como você falou, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, uma associação criada em 1999, no finzinho ali do século passado, para reunir, então, e qualificar o trabalho dos captadores de recursos, que é o pessoal dentro das organizações sociais que está preocupado em como que a gente traz receitas, como que a gente consegue mais doações, como que a gente faz mais parcerias com empresa, com o governo, para que as organizações possam cumprir sua missão.
E aí se viu que o setor estava aumentando muito naquela época, crescendo o número de organizações, mas ainda não tinha tantos profissionais já bem formados, qualificados, éticos, que pudessem ajudar a desenvolver o setor. E aí, então, o grupo de fundadores, pequeno grupo de fundadores, se reuniu inicialmente ali em São Paulo para fundar a BCR e começar as atividades, no começo de forma bastante voluntária, algumas reuniões, pequenos eventos, o lançamento desde o início de um código de ética, muito importante, né? Desde o começo a BCR já nasce com esse código de conduta, o que pode, o que não pode, quais são os valores, o que um captador deve ou não fazer, e aí aos poucos foi crescendo. E aí a gente vai falar bastante, mas um grande marco nessa história, 2009, o primeiro Festival ABCR, o primeiro grande encontro nacional e até internacional latino-americano para discutir captação de recursos. Segue até hoje, já estamos aí preparando tudo para o ano que vem, o nosso 17º festival. E legal dizer que a BCR hoje em dia cresceu bastante, cada vez mais nacional, tá em quase todos os estados do Brasil, em todas as regiões, temos mais de 600 associados atualmente. Que legal. Todos eles pessoas físicas ou tem também no meio ali? Inicialmente a gente começou como uma associação de pessoas físicas, mas teve uma reforma no estatuto uns anos atrás e hoje em dia a gente aceita também organizações da sociedade civil que querem qualificar a sua equipe, estão preocupados com a sua sustentabilidade, mas também empresas, então plataformas de doação, prestadores de serviço para essa área que cada vez mais é importante dizer, a gente, né, desenvolveu a profissão e também ajudou nessa profissionalização do mercado como um todo também, de consultores, plataformas de doação, de CRM, diferentes soluções tecnológicas e de prestação de serviço nessa área. Que legal. 25 anos, então, já de atuação, né? E eu acredito que deve ter muita coisa aí que rolou, muita água que rolou debaixo dessa ponte, né? Pois é, em 25 anos teve esse começo realmente difícil, voluntário, poucas pessoas ali abnegadas, começando a trabalhar junto, a fortalecer a ideia da ABCR, a se relacionar com o governo, se relacionar com outras organizações. Como eu falei, né, o começo do festival foi um marco muito importante, o primeiro foi em São Paulo, depois chegou a passar por algumas cidades diferentes do Brasil e já nos últimos anos tem sido sempre mesmo em São Paulo, que acaba, infelizmente, facilitando, né? O Brasil não tem tanta facilidade ainda de logística, de ser fácil chegar em todos os estados, então às vezes fazendo sempre em São Paulo acaba sendo um pouco mais fácil nesse sentido. Mas é claro que nos últimos anos, com todas as plataformas digitais, né? Eventos via Zoom, via YouTube, facilitou também a gente ter essa presença nacional. Um outro ponto importante também no histórico da ABCR foram o desenvolvimento dos núcleos regionais, então essa presença como associação nacional, é claro que a gente quer muito promover esse intercâmbio no Brasil inteiro, mas facilita, né, quando está dentro do mesmo estado, dentro da mesma cidade, então a gente já teve núcleos regionais em muitos estados e aqui eu não posso deixar de registrar o quão especial é o núcleo aqui de Santa Catarina, é dos núcleos mais ativos que a gente tem. Santa Catarina é um exemplo, a gente tem muitos associados aqui do estado que já fizeram muitas diferentes iniciativas, mesmo recentemente tive aqui, né, uma iniciativa que nasceu dentro da ABCR e ganhou corpo, ganhou vida, o Instituto Amigos do Leão, o Prêmio Amigos do Leão, uma iniciativa muito bacana e que a gente vê muitos associados aqui do estado de Santa Catarina que se envolveram e lideraram essa iniciativa, né? Assim como essa, tem ideias legais e iniciativas no Distrito Federal, já teve no Rio, Minas Gerais, Bahia está formando agora, Ceará, então, enfim, essa região norte também a gente tem tido uma iniciativa muito legal. O legal do núcleo é que você acaba, digamos assim, trazendo muitas questões regionais e sendo resolvidas ali de forma regional, né? Isso. Porque às vezes a realidade, né? Você percebe assim, a realidade, vamos pegar Bahia, é uma, claro, que é totalmente diferente da realidade aqui de Santa Catarina, né? Então você procura assuntos relacionados à parte de
de tributos, por exemplo. A gente tem hoje aqui a briga do ITCMD, o ICMS Perfeito. catarinense, né? Que não é alguém da Bahia que vai se importar ou ter toda essa experiência e envolvimento do que o próprio núcleo aqui do Estado, né? Perfeito, a gente vê isso diariamente no grupo de WhatsApp, nas trocas, em eventos também que acontece aqui, as reuniões de associados, essa troca, então, como é que está esse edital, vocês têm informação, como que eu submeto, olha, vamos pressionar, vamos conversar com o governo X, vamos conversar com os deputados estaduais para melhorar essa lei, para rever essa questão. Então, essa vida local assim do núcleo é algo muito legal e muito enriquecedor assim da associação. Que legal. E, Fernando, além, obviamente, dos núcleos, tem outras frentes aí que a BCR atua, né? Legal, então Vamos falar aí de algumas delas aí para o pessoal conhecer também. Vamos. Então, outra forma de se reunir que os nossos associados fazem são nos GTs, nos grupos temáticos. Então, são grupos que discutem, entram no detalhe da captação em torno de alguns temas, por exemplo, formas ou fontes de captação. Então, captação com pessoas físicas, captação com empresas. A gente está criando um agora também de captação, parcerias com o governo. A gente tem alguns mais setoriais, então captação para cultura, para educação, para saúde, e alguns outros mais um pouquinho transversais também, direito e captação, e tecnologia e captação. Então esses grupos promovem encontros virtuais, fazem iniciativas conjuntas, escrevem artigos, se juntam, por exemplo, para propor melhorias quando tem alguma política pública que envolve isso. Então, Lei Rouanet, por exemplo, que é um grande marco, né, de apoio do governo e das empresas para a cultura, e eles vivem dando oportunidade de propor melhorias nas leis, nas normas que regulam a Lei Rouanet. E aí o GT de Cultura vive se unindo para dar uma olhada, fazer sugestões em nome da BCR, cobrar governo, então são uma forma muito legal e interessante de atuação conjunta também. Que legal. Acho que uma outra grande iniciativa que a gente pode falar, claro, é o Dia de Doar, e esse é... Deixa eu só voltar um pouquinho nos GTs, né? Vamos lá. Antes no início você citou, né, 600, em torno de 600 associados, né? Chega a ter participação de todos eles nesses GTs ou ainda tem muita gente que tá fora, não entendeu ainda a proposta? Eu diria que mais ou menos metade já da base participa ativamente nos GTs. Pode escolher em qual GT você vai participar, mas realmente ainda tem alguns associados que ainda não despertaram, talvez, para o potencial ali de estar nos grupos, de participar dos eventos, ou às vezes a gente sabe que tem gente que prefere acompanhar um pouquinho mais de longe, está lá no grupo, não se manifesta, mas está sempre pegando uma dica, tirando uma dúvida, então, enfim, mas certamente ainda tem espaço para mais gente se envolver nos GTs. Complementando isso, né, eu, Loriberto, sou associado à BCR também, já há muitos anos, e participar dos GTs, mesmo às vezes só ouvindo a conversa, porque a gente acaba tendo outras coisas simultâneas, mas participar deles, ouvir, receber muitas vezes aquela informação, era o que faltava para alguma ação complementar uma ação que eu não via, às vezes, uma saída, né? Ou assim, complementa para que potencialize aquilo que eu estou fazendo naquele momento. Então, assim, para você que é associado, primeiro, para quem não é associado à BCR, venha fazer parte. Segundo, participar de um GT, ele realmente potencializa e muito a sua atuação. Tá? Falo isso assim de coração porque tem sido muito, muito bom participar de GTs dentro da BCR. Tá? Fecho parênteses, agora podemos seguir para outra ação. Só reforçar ainda dos GTs, que é muito legal mesmo isso que você falou. Eu fico muito contente quando a gente vê o tipo de depoimento que toda semana aparece, né? Alguém tira uma dúvida, daí expressa gratidão, expressa
putz, que legal, nossa, que bom que eu tenho esse espaço aqui para tirar essa dúvida, ou gente que vai, olha, eu estou indo essa semana mesmo, eu estou indo numa primeira reunião como captador, conversar com o empresário, que dicas que vocês têm, daí um monte de gente manda dica, e é muito legal porque a expressão, né, a BCR propicia isso, mas quem está fazendo o trabalho, a dedicação voluntária, são os próprios associados e associadas, né? A gente tem, cada GT tem uma ou duas lideranças que propõem os temas, que estão ali fazendo a curadoria, né, ajudam a gente a controlar um pouquinho as mensagens, mas, vamos dizer, é realmente uma dedicação voluntária dessas lideranças e de toda a base de associados, Sim, né? Então, sim. é uma muito legal. força muito legal que a BCR tem. E a complementar também, né? É gente que já tem uma experiência larga no setor, Isso. né? Então, quem lidera os grupos aí realmente conduz de forma magistral, vou dizer assim, tá? Legal, que bom. Vamos lá, outras iniciativas. Então, acho que eu queria chegar aí no Dia de Doar, Sim. que é uma iniciativa muito legal que a BCR abraçou e trouxe já no seu primeiro ano aqui no Brasil para dentro do apoio da BCR e desde então lidera. O que é o Dia de Doar? É parte de um movimento global da gente ter uma data por ano em que a gente incentiva, fala de doação, incentiva esse comportamento generoso, incentiva que as pessoas doem para ONGs, para suas comunidades, para pessoas próximas, enfim, façam, né, esse exemplo de generosidade o mais forte possível. E é uma data que sempre é para o fim do ano, por sinal, está chegando daqui a pouco, que esse ano vai ser 3 de dezembro. É sempre uma terça-feira, a primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças. Né? Esse é um movimento que surgiu no exterior, chamado Giving Tuesday. Né? O pessoal brinca lá, né? Tem esse Dia de Ação de Graças, depois tem a Black Friday. Esse é um que a gente já incorporou bastante no Brasil, né? É como se fosse esse movimento, pô, Black Friday, vou aproveitar, né, desconto, oportunidade de comprar para mim, para minha família. E o pessoal refletiu, pô, não seria legal ter uma data logo depois disso, em que a gente está, no fundo, pensando nos outros, pensando não só para a gente, mas pensando nessa solidariedade como um todo. E o Dia de Doar vem crescendo, então já estamos na 12ª edição aqui no Brasil, e é um grande movimento aberto que qualquer pessoa, qualquer comunidade, qualquer campanha, organização pode fazer para incentivar a doação. E a gente não controla nada, a gente incentiva enquanto a BCR tem o site, tem as redes sociais diadedoar.org.br e lá tem um monte de sugestão, planos, materiais abertos para sua organização pegar, usar como quiser e fazer, e o que a gente mais faz é incentivar e estimular, né? E aí a gente tem as campanhas comunitárias muito legais, eu tenho certeza que o Loriberto vai passar um pouquinho de experiência aí de Dia de Doar que já passou aqui em Santa Catarina ou nas suas cidades. Não, é muito legal. A gente está aí, né, com a campanha terminando a formatação dela, mas é muito bacana porque você acaba envolvendo pessoas físicas, empresas e outras organizações que às vezes você não tinha muita interação. Mas quando elas percebem que isso é algo que tem para potencializar e até, vamos lá, bem sincero, vai trazer visibilidade para elas também. Claro. Elas acabam abraçando isso num primeiro momento, talvez até assim, vou participar desse negócio aí, né? E por experiência de outros anos, né, também o depoimento assim, puxa, como isso foi bacana. Quando é que vai ter o próximo? Legal. E assim, tem muitas iniciativas, só para citar assim, Fernando, né, a gente tem iniciativas de supermercados que fazem ação para coleta de ou brinquedos ou alimentos, né, ou na compra de determinado produto, né, parte é revertido para alguma ação, né? E eles acabam adotando o Dia de Doar como uma forma também de chamar atenção. Gente, aqui nós também temos o selo do Dia de Doar. Então venha, faça sua contribuição, participe também. Isso é muito legal, porque acaba que esse envolvimento ele cresce ano após ano também. Perfeito. Né? E uma coisa que você citou, que vale eu acho que reforçar, é de graça.
né? Os materiais estão lá gratuitos. Tem um jingle maravilhoso, É verdade. vídeo, né? Para chamar realmente o pessoal a participar, né? É isso mesmo. E dentro disso tem alguma... eu sei que não é um controle, mas assim, vocês têm uma ideia de quantas ações ocorrem hoje pelo país, né? Olha, a gente tenta acompanhar, sim, não controlar, ninguém precisa pedir nossa autorização. A gente tenta, sim, acompanhar. A gente acompanha de perto mais de 90 campanhas comunitárias, que são essas, Doa MG, por exemplo, né, Doa do Estado, Doa Floripa, que aí é em Florianópolis. Às vezes são campanhas de uma organização, de um bairro. Tem doação de órgãos, né? Tem uma grande campanha em torno do tema de doação de órgãos também. Então a gente busca acompanhar isso, a gente pede para o pessoal mandar informações e a gente sempre tenta coletar o máximo possível de informações depois que passou o dia. Quantas campanhas foram feitas, o que foi arrecadado. Tem muita gente que busca dinheiro, mas tem muitos outros tipos de doação, como você falou, de brinquedo, de sangue, roupas. Então, enfim, a gente tenta reunir ao máximo esses dados para mostrar também o alcance, e a gente tem acompanhado esse crescimento, né? Então, de uma organização que, né, de uma campanha que tinha ali alguma dezena, poucas organizações no começo, hoje a gente já vê centenas, talvez milhares de organizações que fazem alguma coisa no dia de doar. Cada vez mais dinheiro arrecadado online. A gente vê, então, por exemplo, ano passado, 7 milhões doados só nesse dia, do dia de doar. E a gente vê uma presença cada vez maior na imprensa, nas redes sociais. Então é legal, um movimento que cada vez crescendo mais. Que bacana. Planos para futuro da BCR, Fernando? Legal, planos para futuro. Olha, seguir sempre trabalhando junto com os associados, um festival cada vez melhor e maior, né, o nosso evento. A gente tem reforçado nos últimos anos também a atuação política da BCR, política no sentido de buscar contribuir, né, com melhores políticas públicas para o setor, melhoria das leis de incentivo, sempre estar vigilando, né, de não ter restrições à ação das organizações da sociedade civil. Então, a gente busca fazer esse diálogo com o governo, com o Congresso. Então, essa é uma parte também que deve sempre estar bastante forte. A gente acompanhou recentemente, tem acompanhado todo o esforço em torno da reforma tributária, como você falou, o próprio fim do ITCMD, esse imposto sobre doações, que o Brasil é ainda um dos poucos países que cobra esse imposto. A reforma está trazendo o fim disso, uma grande conquista de todo o setor, e a gente espera, né, com a regulamentação, que isso realmente faça a diferença aí na vida de muitas organizações. É uma briga antiga já da BCR. Uma briga bem antiga da BCR, lá 2017, 2016, a gente já estava discutindo essa questão, mas muito legal que com o avanço da reforma tributária a gente pôde realmente tá atingindo conquistas bastante significativas aí. Que legal. Além disso, a gente quer avançar muito também na produção de conhecimento e dados. A BCR é marcada ao longo de sua história de fazer artigos, de fazer algumas pesquisas, mas a gente quer avançar ainda mais nisso. É legal que o Brasil avançou, né, na produção de alguns dados de como as pessoas doam, como as empresas doam, mas a gente acha que dá para ter ainda mais informações para, de novo, sempre com essa preocupação de qualificar a atuação dos profissionais. Importante dizer que uma das conquistas que a gente teve, que a gente quer seguir e avançando nisso, é o reconhecimento da profissão, né, da captação de recurso como uma ocupação válida no mercado de trabalho. Então, desde 2021, lá no Ministério do Trabalho, é possível, então, né, entrou no CBO, no Código Brasileiro de Ocupações, a captação de recurso como uma forma, né, de trabalho. É possível registrar ali na CLT, na carteira, como captador de recursos, mas a gente quer seguir avançando ainda nisso também. Show de bola. Muito bem, Fernando, a gente tem assim hoje, infelizmente a agenda está apertada para todos, né? Opa. A gente está gravando aqui dia 14 de novembro, daqui a pouco o Fernando
precisa sair correndo também para um outro evento que ele vai ministrar aqui na cidade de Balneário Camboriú. Aliás, fazer menção de que e agradecer ao Desk que nos cedeu esse espaço, esse estúdio, para que a gente pudesse ter esse momento de conversa e conhecer um pouquinho mais da ABCR. Fernando, um recado final para quem nos acompanhou até aqui. Legal. Eu queria deixar, assim, algo, acho que relacionado ao nome do podcast, Loriberto. Eu vejo que o profissional de captação, ele precisa ser cada vez mais competente, ter formação, participar de eventos, estudar, ter qualidades técnicas, mas não pode ser uma profissão qualquer, né? A gente não faz essa profissão. Eu acredito, bons captadores, eles têm uma paixão, eles acreditam no que eles fazem, né? Tem que gostar, tem que se identificar com a causa para a qual você está captando, senão vai ser difícil fazer um bom trabalho. E eu vejo que a gente tem um papel que vai além de só trazer dinheiro, né? Quando a gente está captando, a gente está mobilizando mais pessoas para a nossa causa, a gente está dando a chance dessas pessoas, através da doação de dinheiro, de horas voluntárias, a gente está dando a chance para que essas pessoas deem uma expressão da sua gratidão. Pô, que legal, eu acredito nisso, eu acredito nisso que vocês estão fazendo para ajudar crianças, para proteger o meio ambiente, para trabalhar com idosos, né? E a gente está ampliando o número de pessoas que acredita naquilo, que tem a chance de expressar a sua gratidão, a sua dádiva. Então, eu vejo realmente o trabalho, né, de captadores de recursos como uma missão muito especial. Quanto mais a gente tiver bons captadores, mais a gente vai ter chance de ter um terceiro setor maior e capaz de provocar mais impacto social. Que legal. Conversei com Fernando Nogueira, diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, sede em São Paulo, com núcleo aqui em Santa Catarina, entre outros núcleos aí também, mas como a gente está aqui na região, vou dar o destaque também. Redes sociais? Claro, a gente está em várias redes sociais, sempre com @ABCR Brasil, LinkedIn, Instagram, X e Facebook. E, claro, temos o nosso site www.captadores.org.br. Que legal. Fernando, como uma pequena lembrança, tá? Fica aí um mousepad para ser utilizado lá na sede da ABCR. Perfeito. E te agradecer pela disponibilidade também. Encaixamos a agenda, né, por conta da tua vinda aqui para Santa Catarina e deu certo. E com isso a gente também tem aqui o registro, a memória digital de um podcast para falar da ABCR. Muito Perfeito. Obrigado, amigo. Eu que agradeço. Obrigado. Um abraço. Legal. E não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse episódio e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.